Tem uma pergunta, Paula, que eu acho que ela contempla questões de muita gente, né? Infelizmente não são raros os casos de pessoas que se sentem inseguras, inadequadas, desconfortáveis, que se olham no espelho e acham que tem alguma coisa ali que precisa mudar, enfim, né? E aí a pessoa colocou assim: é, como construir a autoestima quando a pessoa se sente mal com o próprio corpo? Bom, o primeiro ponto é tentar entender, né, por que a gente se sente mal com o próprio corpo. Essa investigação, ela dá muito trabalho e ela pode ser um tanto dolorosa. Dependendo do quanto isso impacta a sua vida, se isso de alguma forma te paralisa, se isso está reduzindo a sua capacidade de interação social, de trabalhar, de estudar, de se motivar para seguir em frente, talvez seja o caso, inclusive, de um acompanhamento terapêutico, para tentar investigar de onde vem esse sentimento de inadequação, de onde vem essa constante insatisfação. Pode ser que existam traços, inclusive culturais, tão profundos que você nem nota à primeira vista, né? E que você precisa ter a oportunidade de reconhecer para poder ressignificar a sua relação com esses mesmos traços. E isso é tão importante porque a gente está na matéria. O irmão Paiva sempre nos esclarece sobre isso, numa das grandes afirmações do livro Somos Todos Profetas. Estamos corpo, mas somos espírito. Quando ele diz isso, primeiro ele afirma a nossa circunstância. Estamos corpo, então aquilo que afeta o corpo, afeta demais a gente, né? Porque não tem outra casa, essa é a casa. E aí a gente está o tempo todo nela, né? E tem muito espelho por aí, muita selfie, muita câmera. Exatamente, é difícil, né? Então nós estamos corpo. É claro que a gente é afetado por isso. Não dá para fingir que isso não tem impacto sobre nós. Tem. Mas nós somos espírito. E aquilo que nós estamos por um período muito curto. Mesmo as pessoas que alcançam, assim, as pessoas bem longevas que vão viver 100 anos, talvez 103, 104, né? Mesmo essas pessoas, né, perto da sua eternidade, esse período de tempo é bem curtinho, né? Então aquilo que elas são é muito maior do que o tempo que elas viveram aqui, né? Então para este tempo, Deus nos concedeu este templo, né? Esta concessão sagrada que é o corpo que a gente vai utilizar enquanto está aqui. E aí, essa investigação desse sentimento de que as coisas estão erradas, desse sentimento de inadequação, ela precisa vir acompanhada de muita consciência espiritual. A gente entender que esse é um processo transitório, que a gente não vai ser esse corpo para sempre, não vai estar neste corpo para sempre. E que se esse corpo é desta forma, alguma coisa ele tem a nos ensinar, né? Isso é uma reflexão importante. O que eu tenho a aprender com este corpo? Cumprir esse aprendizado com muito respeito, né, sem violar o nosso corpo, porque mesmo quando as intervenções sejam necessárias sobre esse corpo, né, por exemplo, a gente falou de certas intervenções que são, assim, Fundamentais para o bem-estar, para para a autoestima, vida. né? Sim. Por exemplo, existem pessoas que sofreram traumas, bullying sistemático, né? Por causa de alguma característica física, né? Já acompanhei vários casos assim, né? E aí a pessoa, depois de muito acompanhamento terapêutico, percebeu que não dava mais, precisava fazer uma intervenção e fez a intervenção, né? E o livre-arbítrio está aí, né? As pessoas têm direito de utilizá-lo e tal. E viveu bem, né? A pessoa viveu bem porque fez todo o processo, foi entender de onde vinha, fez tudo o que podia para ressignificar aquela experiência, né? A fala e a reflexão não foram suficientes para apagar o trauma, né? Então a pessoa precisou fazer um outro tipo de intervenção, ok. Mas um aprendizado aconteceu ali. E esse é o ponto muito importante. Se a gente não aproveitar a chance do aprendizado, aí a gente perde o sentido de estar aqui na matéria, né? E assim, gente, esse sentimento de inadequação, ele é muito comum e até, agora não é a palavra inadequação que eu queria, era ligado ao desconforto, isso. Esse sentimento de desconforto, ele é mais comum do que a gente pensa e ele não quer dizer a falência do nosso ser. Eu vou contar uma história rapidinho, apesar de estar monopolizando a palavra aqui várias vezes. É uma história da irmã Ivone do Amaral Pereira, né? Muito querida, que já se manifestou muitas vezes na Quarta Revelação, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, uma grande entusiasta da religião divina no mundo espiritual. E em uma das suas obras, ela conta uma experiência que ela teve, não sei se todo mundo sabe, mas a irmã Ivone era, na última encarnação, uma médium muito poderosa e uma médium de desdobramento.
Então ela viveu muitas experiências espirituais com deslocamentos espirituais, né? Uma coisa bem parecida com o que João Evangelista viveu, né? Eurípides Barçanufo também viveu aqui no Brasil, né? E aí a Dona Ivone conta que em uma dessas oportunidades ela se viu fora do corpo e ela se achou muito linda em espírito. Assim, ela falou, meu Deus, eu sou linda. Foi uma revelação, assim, sabe? E ela olhava para o corpo e ela não queria voltar para o corpo porque ela não reconhecia aquele corpo. Ela achava o corpo horroroso, o corpo daquela vida, né? E aquele contraste, e assim, ela com muita humildade revela isso, né? Obrigada, irmã Ivone, por ter deixado essa reflexão pra gente. E ela fala desse impasse, que a vontade dela era tipo, não quero ficar nesse corpo aí, esse corpo não sou eu, né? E foi muito importante essa compreensão de que o corpo realmente não era ela. E que o que ela era para sempre. E que o corpo, aquele corpo que não a representava por inteiro, representava algo que era importante para esta vida, para o aprendizado que ela vinha viver e que ela vinha oferecer para outras pessoas. Então, acho que essa é uma reflexão bem importante para a gente, né? Porque acontece com todo mundo, acontece com um gigante espiritual, como é a irmã Ivone, né? E pode acontecer com a gente também, mas a gente não deve perder a oportunidade de fazer a reflexão espiritual sobre essa chance de estar aqui na Terra com este corpo. E tem uma questão também que acho que é importante nessa pergunta, que é o como construir a autoestima quando a pessoa se sente mal com o próprio corpo, mas esse primeiro ponto, né? Como construir a autoestima? Então, existem muitos caminhos, né? Existem muitas coisas nas quais a gente ancora a nossa autopercepção, a nossa autoimagem. Então, muitas vezes isso vai estar na nossa aparência ou em marcadores sociais. Então, se eu estou num relacionamento amoroso, o meu nível de escolaridade, se o meu trabalho ele é reconhecido publicamente como uma coisa legal, ainda que todas as profissões tenham igual valor, né? Socialmente a gente dá mais valor para umas do que para outras. E muitas outras coisas. E acho que a gente precisa ter esse senso crítico também de entender que, primeiro, toda essa questão das pressões e dos padrões de beleza precisam ser questionados, né? Esse foi um ponto que você falou. Dos outros marcadores sociais, a gente também precisa questionar muita coisa. Então, achar que a minha autoestima depende de eu estar num relacionamento amoroso, muitas vezes vai colocar a gente numa posição de vulnerabilidade, está muito mais suscetível a um relacionamento abusivo, por exemplo, porque a gente se vê dependente daquela relação. Uhum. O nível de escolaridade, nossa, a gente está falando de um país que é tão desigual, então a gente vai buscar o conhecimento, né? A gente vai buscar entender as coisas, a gente vai buscar a nossa evolução, mas a gente também precisa ter o senso crítico de que a comparação, por exemplo, nesse sentido, ela é muito injusta, né? Porque a gente vive parte de realidades muito desiguais, né? As oportunidades de trabalho também, a gente passou bastante por isso, então todas as coisas que são materiais e nos quais a gente muitas vezes ancora a nossa autoestima, elas não são tão confiáveis. Uhum. Muitas vezes elas sequer estão no nosso controle, né? Sim. De repente a pessoa não está confortável com a aparência e aí vai fazer um monte de coisa, vai fazer dieta e vai fazer exercício físico, que é super importante, né? Por uma questão de saúde. Mas vai fazer com fins estéticos e às vezes não vai ter o objetivo que quer porque é uma constituição física. Que não tem, com um monte de coisa que roupas. Isso, porque é uma constituição física dela. Então quando a gente ancora o nosso valor, né? Nessas coisas, a gente está ancorando em algo que é muito duvidoso, né? É algo que não vai oferecer para a gente a segurança que a gente precisa. Então, a gente precisa pensar em como construir a nossa autoestima por essa perspectiva espiritual, né? Sobre o que nos ensinou Jesus. E ele vai nos ensinar sobre os valores do Espírito, né? Jesus não coloca uma condição para que a gente tenha valor. Ele vai nos ensinar o caminho para a gente entender as nossas potencialidades espirituais. Alguém pode falar assim, nossa, mas eu não vivo os valores ensinados por Jesus, né? É difícil, eu não consigo viver todos eles ainda. Jesus não está pedindo para a gente perfeição, né? Ele fala que é na vossa perseverança que salvareis as vossas almas. Então, a nossa autoestima, ela precisa estar muito ancorada na vivência desses ensinamentos de Jesus, no né? esforço cotidiano. No esforço cotidiano.